Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Você está no canal da SECA, Comunidade Espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na Rua Arnaldo Magnini Caro, número 1370, bairro Campo Grande, zona sul da cidade de São Paulo. É muito bom estar aqui mais uma vez, junto com todos vocês que nos acompanham, para continuarmos com o nosso estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E eu confesso a vocês que eu também gosto muito de estudar e fazer as minhas reflexões quando eu estou aí do outro lado da telinha, como vocês estão neste momento. Para mim, todos os domingos, quando são postadas as palestrinhas da SECA, são como um presente que eu recebo, e eu espero que vocês também tenham essa sensação, esse presente, essa oportunidade de termos entendimento, que traz paz para a nossa vida, de seguirmos o exemplo do nosso Divino Mestre Jesus. Mas primeiramente vamos para a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Maria, nossa Mãe querida, para que esse momento de reflexão seja transformador em nossas vidas, que ele seja mais um instrumento para a nossa melhoria íntima, para a nossa reforma, e que ele possa ser renovador das nossas esperanças, da nossa fé e nos fortalecer diante dos desafios da nossa existência. Vamos também fazer as nossas vibrações amorosas pela paz no mundo, pela paz em todos os lares, em todas as famílias, em todos os corações. Vamos confiar no poder da prece, pois a prece, ela é levada pela espiritualidade de luz, é como um raio que atravessa a escuridão. Então vamos pedir o amparo para todos os aflitos e também vamos pedir para as suas intenções pessoais. Então, de mãos dadas, em pensamento, elevando o nosso pensamento a Jesus, vamos rezar a prece que ele nos ensinou, com muita fé. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, principalmente do mal que ainda habita dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então nós vamos continuar com o capítulo 10, que é Bem-aventurados os misericordiosos. Todo esse capítulo nos fala sobre o perdão,
Hoje nós vamos dos itens 16 a 17, para quem nos acompanha aí com o livro. A primeira mensagem nos é trazida pelo Espírito José, que é um espírito protetor de Allan Kardec. Ele nos fala sobre a indulgência. Isso foi na cidade da França de Bordeaux, em 1863. Mas o que é a indulgência? A indulgência, segundo o dicionário, quer dizer justamente isso: perdão, clemência, piedade. É uma qualidade moral que todos nós podemos adquirir, é sermos empáticos com as pessoas, porque todos nós temos as nossas imperfeições. A partir do momento que nós nascemos aqui, no mundo de provas e expiações, é porque temos todas as nossas imperfeições para corrigirmos. Então, é um sentimento de humanidade que faz com que nós olhemos para o próximo, para os erros que ele comete e nos identificamos. Estamos todos no mesmo barco que é o nosso planeta Terra, cujo governador é o nosso Mestre Jesus. É Ele que está no leme e é a Ele que nós seguimos os seus exemplos. Então vamos lá. O Espírito José começa assim: Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com os seus irmãos, mas que tão poucos praticam. Por que será que tão poucos praticam? Porque nós justamente esquecemos de ser empáticos, tolerantes, prontos para perdoar. Então, Jesus, ele nos faz repensar a nossa maneira de ser. Todo esse capítulo que nos fala do perdão é o ensinamento de Deus que nos fala que nós podemos errar, mas termos o arrependimento, que é um sentimento angustiante, mas que não é tão ruim assim, porque ele é uma ponte que nos traz de volta para Deus. O arrependimento nos traz a oportunidade que Deus nos dá para a reparação, para recomeçar, que é o que nós fazemos todos os dias quando o dia amanhece, e é o que nós fazemos a cada encarnação. Aí o irmão José continua: a indulgência não vê os defeitos alheios. Se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Ou seja, nós não podemos ser fofoqueiros, ficar ali evidenciando as faltas alheias, os defeitos, porque nós também, como nós já vimos anteriormente, nós temos ali nos nossos olhos a trave, o cisco. Então, nós temos que, pelo contrário, evitar que se propague a fofoca, a malevolência. E sempre temos que ter uma atitude de compaixão.
Se hoje o nosso irmão está errando, amanhã seremos nós. Então, evitar entrar nessa frequência tão nefasta que é da fofoca, da malevolência. E ele continua: a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Então, é a nossa obrigação prestarmos um serviço de educar, principalmente quando é em relação a um filho, a uma pessoa próxima. Podemos escolher o momento adequado para fazer aquela reunião tão boa que é a reunião em família. Desligar, os celulares, os aparelhos eletrônicos, tudo que nos distrai e conversar sobre as nossas atitudes e educar. Educar leva tempo, educar é trabalhoso, mas é fundamental para que desde criança as pessoas já vão adquirindo essa consciência de estarem sempre em coerência com os ensinamentos de Jesus. Então ele continua que a pessoa que é indulgente não faz observações chocantes, nem traz censuras nos lábios, ou seja, aquela severidade, aquela animosidade, mas que apenas traz nos lábios os conselhos, os bons conselhos, sempre velados, porque quando nós temos que chamar a atenção de alguém, educar, fazer uma crítica, desde que seja construtiva, é fundamental que ela seja em particular, a sós, não é? E ele continua que nós não podemos julgar os corações, porque justamente nós estamos aí também com os nossos ciscos e com as nossas traves nos olhos. Então nós não podemos ficar nos ocupando de criticar as pessoas quando nós mesmos temos aí os nossos defeitos. E ele fala que se é para nós sermos severos, que sejamos conosco, com nós próprios e indulgentes com os demais. E ele fala que Deus, pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que nós condenamos no próximo, ou condena as que desculpais, porque conhece o coração de cada um. Então, só Deus conhece o coração de cada pessoa e sabe das intenções de cada ação. Então ele termina assim: pensai que vós clamais tão alto, anátema. Anátema quer dizer reprovação. Então, quando nós fazemos isso, reprovamos as pessoas, cancelamos elas nas mídias sociais, ele nos fala que talvez nós tenhamos cometido uma falta mais grave ainda. E ele nos aconselha a sermos, então, indulgentes. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige. Ela nos une nessa fraternidade da compaixão, enquanto o rigor, ele desalenta, afasta e
irrita. E aí nós temos mais uma mensagem que é do espírito de João, que foi um bispo da cidade de Bordeaux de 1862. Isso está no item 17. Ele nos fala assim: sede indulgentes para as faltas alheias, quaisquer que sejam, não julgais com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgências para convosco, como usaste para com os outros. Ou seja, nós devemos perdoar, e assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados, né? Esta frase que está na oração do Pai Nosso é termos essa compaixão, esse sentimento de humanidade. E na oração de São Francisco também encontramos a frase: é perdoando que se é perdoado, porque todos nós fazemos parte dessa família universal. Todos nós somos irmãos, filhos do mesmo Pai e Criador. Então nós temos que ser indulgentes, e a indulgência faz parte do perdão, mas não só para com aquelas pessoas que são da nossa família, que são os nossos amigos, mas também com as pessoas estranhas, com aquelas pessoas que nem sequer nós conhecemos, porque todos nós erramos. E ele também nos fala que quando nós estamos perseverando nessa indulgência, quando nós nos arrependemos das nossas faltas, nós temos ali o anjo da contrição, que é esse arrependimento em relação também às faltas humanas, daqueles que também erraram, e muitas vezes nós condenamos, mas nós, no lugar da pessoa que cometeu a falta, muitas vezes faríamos pior. E ele fala aqui, é justamente a frase do Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, pois são admiráveis não apenas pela letra, mas também pelo espírito que elas encerram. Então, muitas vezes, no nosso cotidiano, nós somos implacáveis. Eu me recordo de uma vez que eu tive a oportunidade de conversar com um irmão, um morador de rua, que trabalhava como flanelinha. Ele me contou que ele era dependente químico e ex-presidiário, mas que ele estava ali diante de uma proposta de ser reabilitado através de uma internação, para que ele se livrasse, se curasse da dependência do vício e voltasse para a sua família, para o convívio familiar. Então, quando ele nos contou isso, nós demos ali o bom conselho. O desfecho dessa história eu não sei dizer, porque nós não nos encontramos mais, mas nós podemos recorrer à prece. Pode ser que ele tenha aceitado a proposta. Muitas vezes o poder público chega até essas pessoas
através da assistência social e muitas outras entidades também. Outros segmentos da sociedade também oferecem esses tratamentos para esses irmãos. Mas, em todo caso, nós esquecemos muitas vezes do poder da prece. Eu não sei se ele aceitou o convite para o tratamento ou não, mas eu lembro dele e rezo por ele e por todos os nossos irmãos que são dependentes químicos. Então, em vez da gente ficar julgando os delitos, os erros que a pessoa cometeu, vamos recorrer ao poder da prece e orar por eles e orar por nós mesmos, para que nós não sejamos ali impiedosos, para que nós tenhamos compaixão, que esse sentimento de humanidade possa acompanhar a todos nós. E para nós fecharmos esta reflexão de hoje, eu vou ler um trecho desse livro do José Carlos de Luca, que é o Mestre do Caminho, que fala assim, que o mundo feliz com que tanto sonhamos é uma construção diária que começa dentro de nós. Devemos nos perguntar ao fim de cada dia se com as nossas atitudes o mundo ficou um pouquinho melhor. O que sentimos que falta no mundo é exatamente o que precisamos oferecer a ele. Não somos capazes de acabar com a guerra entre as nações. No entanto, podemos extinguir a guerra que fomentamos em nossas relações pessoais, em nossos ambientes naturais de vida. Não conseguiremos, por enquanto, acabar com a fome no mundo, mas um prato de comida, um simples pedaço de pão, somos perfeitamente capazes de oferecer. Não temos condições de consolar todos os aflitos do mundo, porém, uma palavra de consolação e esperança somos capazes de pronunciar a quem desolado cruzar o nosso caminho. É sempre importante lembrar que precisamos florescer onde Deus nos plantou, cuidar do cantinho onde Deus nos colocou. Essa é a nossa maior missão de vida. No mais das vezes, a pretexto de não podermos realizar o impossível, deixamos de fazer o possível, ou seja, o que está ao nosso alcance. Como afirmou Chico Xavier, o Cristo não pediu muita coisa, não pediu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grandes sacrifícios. Ele só pediu que amássemos uns aos outros. O amor que Jesus nos pede se revela em atitudes de fazer o bem a quem atravessa a nossa existência, o bem simples que surge sem alarde nas ocorrências do cotidiano, em forma de palavras e gestos, sorrisos e abraços, compreensão e perdão, pão e afeto, a tal ponto que o outro se sinta notado, querido e bem-vindo, que seu mundo naquele momento se torne mais feliz,
com a nossa presença. Eis o amor que Jesus ensina e que todos nós, em alguma medida, podemos oferecer desde já. Que assim seja. Muito obrigada pela sua paciência, por ter me ouvido até aqui. E assim te desejo muita paz. Um forte abraço.